Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Na noite de hoje, meus irmãos, nós vamos conversar um pouco sobre algumas reflexões de Joana de Ângeles numa obra chamada Garimpo de Amor, onde ela, em várias páginas, nos apresenta conselhos, orientações, ilustrações sobre esse tema tão importante, como disse o Zé Amin aqui no início, que é o tema família. É o tema que temos trabalhado com mais periodicidade nas nossas exposições, tendo em vista os sofrimentos acerbos pelos quais as famílias vêm passando nos últimos tempos. E cuidar da família é cuidar do mundo para que ele se torne um lugar melhor. É no seio familiar que se encontram os nossos maiores desafios, mas também as nossas maiores oportunidades. É até uma ousadia falar de garimpo tendo geólogo aqui, mas vamos tentar assim mesmo. Quando nós pensamos num garimpo, nós vamos pensar sempre na busca que é feita de algo que é precioso, que chama a atenção. No nosso país, a atividade de garimpo já trouxe tantas riquezas e ainda traz nos dias de hoje. Mas se esse garimpo não for feito da maneira adequada, pelas pessoas corretamente habilitadas, muitas vezes, além de tirar do solo as pedras preciosas, se tira também a vitalidade do local, se causa poluição. Mas não é dessa vertente que nós vamos falar do garimpo que busca trazer das entranhas o que há de mais precioso. E as nossas famílias, todas elas são formadas por um conjunto de preciosidades, que, diferentemente das pedras preciosas da natureza, cada uma dessas preciosidades que compõem as famílias é única, singular, não se repete, mas se torna, com o passar do tempo, cada vez mais valiosa, preciosa, pelo esforço que é empregado para tirar-se daquele indivíduo o que há de melhor, que está esculpido em cada seio de cada espírito criado por Deus, nosso Pai. Então, a família, né, como um garimpo, ela procura estar extraindo, como é dito, as riquezas, como o garimpo faz, as preciosidades, e separar aquilo que é precioso do que não é precioso. Hoje estava eu conversando no período da manhã com uma mãe, e ela muito preocupada em relação ao filho, porque tem, como todos nós, virtudes, mas também muitas dificuldades. E conversando com ela, nós colocamos que a nossa tarefa como pais é fazer com que as virtudes se realcem para que o indivíduo fortalecido possa combater as próprias más inclinações. Às vezes, como pais e mães, nós nos concentramos muito nas dificuldades que os nossos filhos têm. Esse daqui é preguiçoso, aquele outro ali é um espírito que não tem muita disciplina, o outro não tem fé. Mas esquecemos de olhar aquele filho que, apesar de ser preguiçoso, é extremamente amoroso. É um filho que se empenha em dar carinho aos seus pais, aos seus irmãos, embora não tenha muita iniciativa, às vezes, para o trabalho. Aquele outro, que é um espírito indisciplinado, por vezes tem uma inteligência, uma sagacidade enorme e que precisa apenas aprender a canalizar potencialidades que tem para se dirigir ao caminho do bem. E com isso, lanço a vocês uma primeira reflexão. Olhando para a família de vocês, garimpando nessa família
as preciosidades. Quais são as belezas que vocês já identificam que existem no lar de vocês? Quais são as pedrinhas preciosas que lá estão e que precisam ser valorizadas para que possam crescer e se direcionar para o caminho da evolução espiritual? No nosso mundo atual e no nosso país, as famílias modificaram-se muito ao longo das últimas décadas. Aquela família tradicional que nós fomos criados, inspirados nela, hoje já não é o único modelo de família que temos. Nós temos famílias, às vezes compostas apenas por um casal. Nós temos famílias compostas por uma mãe criando seus filhos, às vezes avós que criam os netos. Temos famílias reconstituídas de pessoas que se separaram e se casam com outras pessoas e trazem para esse núcleo familiar os filhos da união primeira, que se unem aos filhos da união primeira do outro cônjuge e às vezes são brindados por novos filhos, que vêm agraciar esse núcleo familiar uma beleza diferente. Nós temos também aquelas famílias que são compostas por vários membros, uma família mais extensa que convive junto. E é um privilégio quando nós vemos uma família que tem a oportunidade de conviver não apenas o casal com os seus filhos, mas também os avós, os tios, às vezes os bisavós que estão nessa família. Enfim, a família atualmente abarca nesse conceito vários tipos de constituição. Mas um elemento é fundamental que exista dentro de uma família. Esse elemento se chama amor. Quando em uma família existe amor, os caminhos para o seu aperfeiçoamento, para o seu crescimento se tornam mais fáceis. Nosso amor, ainda no planeta Terra, é um amor muito confundido com posse, muito confundido com aquele direito de mandar na vida do outro. É confundido muitas vezes com exclusividade, porque nós ainda temos um amor muito comprometido com o egoísmo. E temos um amor que às vezes está adoecido com a ideia de submissão do outro à sua vontade. E é importante que nós, quando pensemos em família, nos recordemos que, mesmo em relação aos nossos filhos, que são aqueles que Deus nos confiou para encaminharmos ao caminho do bem, que acompanhamos desde o momento da concepção até a sua vida adulta, mesmo com eles, nós não podemos, em nome do amor, subjugá-los à nossa vontade, sem levar em consideração as necessidades e as características desses filhos. Se isso, em relação ao filho, é verdadeiro, em relação ao cônjuge, muito mais. E temos na nossa sociedade atualmente visto com muita frequência irmãos que confundem o amor com a posse e descambam pelo caminho da violência. Mas esses irmãos ainda não conseguiram garimpar dentro de si os próprios talentos. E pela insegurança, pelo desespero, se deixam levar pelo impulso do caminho que não conduz à harmonia e à paz. A família, como nos diz o Evangelho, é de duas espécies e todos nós as temos. Nós temos a nossa família material e nós temos a nossa família corporal, a família dessa existência, aquela família consanguínea. E o Evangelho nos fala, após duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas são frágeis, como a matéria,
e se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já nessa existência. E aí pode ficar para nós uma ideia equivocada que a família corporal é só para uma vida, é só para essa que ela vai. Na verdade, nós nascemos em uma família, protegidos por um pai, por uma mãe, dentro de uma estrutura, para que nós possamos evoluir e desenvolver dentro desse núcleo familiar corporal o amor, o respeito, que vai nos permitir no futuro sermos com aqueles que estamos hoje convivendo pelos laços consanguíneos, também uma familiaridade, uma fraternidade que nos unirá no mundo dos espíritos. Isso porque a doutrina nos ensina que somos colocados em uma família para desenvolver a fraternidade, rumo ao crescimento para a fraternidade universal. Então, essa família corporal que nós temos é a melhor família para o nosso processo evolutivo. Se ela é a melhor família para o nosso processo evolutivo, nós temos que nos empenhar para desenvolver esses laços de afetividade. Caso não façamos isso, vamos ter que voltar a essa lição mais vezes até aprendermos a amar de verdade. Não estamos com isso dizendo que essa convivência vai ser um castigo, mas vai ser aquela lição que precisamos repetir. Isso não acontece conosco quando estamos na escola? Algumas lições são fáceis, aprendemos muito rápido. Outras são extremamente difíceis, mas quando aprendemos, elas são lições inesquecíveis. Joana de Ângeles, na obra Constelação Familiar, ela nos afirma de uma maneira muito própria que a família é o alicerce da sociedade. Então, essa sociedade se edifica dentro desse educandário que é o lar, o primeiro e a principal escola para o espírito, onde, nesse educandário, são aprimoradas faculdades que desatam os recursos que dormem latentes no homem. Lembram do que eu falei das virtudes que estão lá, precisando ser trabalhadas, desenvolvidas? Então, a nossa sociedade, quanto mais investir no fortalecimento da família, na estruturação da família, mais rapidamente vai evoluir. E assistimos, em alguns momentos na atualidade, um certo descrédito quanto ao futuro da família, quanto à necessidade de termos famílias. E esse descrédito que é colocado, essa ideia equivocada de que a família é algo que vai ficar no passado, é uma investida materialista que faz com que nós agucemos dentro do nosso coração o egoísmo e a incredulidade. Esse materialismo precisa ser combatido, porque a família é, sim, uma criação divina, um patrimônio que nós temos que preservar e cuidar com muito amor. E cuidando da família, cuidamos da sociedade. Em Vida e Sexo, Emmanuel nos fala que de todas as associações existentes na Terra, excetuando a humanidade, nenhuma talvez mais importante, isso em sua função educadora regenerativa, é a constituição de uma família. Nós que estamos aqui, que somos pais, filhos, cônjuges, precisamos nos empenhar como espíritas e cristãos nessa divulgação da família como uma instituição importante. E conversarmos com as nossas crianças, com os nossos jovens, para cuidar melhor das suas famílias. E se prepararem com mais otimismo e alegria para, no futuro, atuar dentro da sua família, seja uma família composta por um cônjuge de filhos,
seja apenas a sua família de origem, cuidando daqueles que Deus lhes confiou para a convivência. Então, é fundamental que nós possamos estar trabalhando essa ideia, dentro e fora da casa espírita, para que as gerações mais novas tenham a consciência de que os laços de família não se dissolvem simplesmente porque nós queremos nos afastar dos problemas que às vezes encontramos dentro da nossa família. Muito pelo contrário, esses laços se tornam mais pesados porque nós teremos agregado àquela convivência difícil o nosso egoísmo e às vezes o nosso orgulho. Porque dentro de uma família, talvez tão difícil quanto reconhecer o valor do outro é pedir perdão quando nós nos equivocamos. E uma família, para ser trabalhada, fortalecida, precisa sentir esse exercício continuado de perdão, de amor e de vontade de acertar. Porque é assim que um educandário se comporta. Uma escola, como nos dizem os espíritos, que é a família, não abandona os seus alunos. Uma escola escolhe os melhores professores para auxiliar os seus alunos. E é esse esforço que os espíritos esperam que nós façamos nos dias atuais. Joana, também concordando e aprimorando a ideia de Emmanuel, nos fala: a família é uma escola de bênçãos, onde se aprendem os deveres fundamentais para uma vida feliz, e sem cujo apoio fenecem os ideais, desfalecem as aspirações e emurchecem as resistências morais. Por isso é que a família é tão assediada, atacada e desacreditada em momentos em que pessoas querem que o status da sociedade ainda pouco evoluída permaneça. Então, os assédios nas nossas famílias, as dificuldades nas nossas famílias, às vezes se intensificam, mesmo quando nós estamos fazendo tudo direitinho. Às vezes a gente recebe para conversar, as pessoas falam assim: mas Cristina, eu faço evangelho no lar, eu vou à casa espírita, eu levo meus filhos à evangelização e apesar disso eu tenho problema. Aí a gente fala assim: imagina se você não fizesse, a coisa estaria mais difícil. Porque às vezes, meus irmãos, nós recebemos em nossos lares, para ajudar no nosso processo de evolução, espíritos que vão fazer certos atritos conosco, aparar certas arestas. E não são apenas as deles, são as nossas. É aquele filho questionador, às vezes aquele genro ou aquela nora que nos tira da zona de conforto com as suas colocações, com os seus posicionamentos. Mas é por meio dessa convivência dentro da família que nós vamos evoluir espiritualmente. Não imaginemos que num planeta em fase de transição para um mundo de regeneração, nós só vamos encontrar tarefas fáceis e famílias felizes. Não, são famílias que vão nos ajudar a crescer. E a Joana nos fala que a família está aqui para ser amparada, amada e transformada. E à medida em que essa família ampara aqueles que ela recebe no seu núcleo, sabe amar apesar das diferenças e das dificuldades, é que nós vamos poder transformar aquela nossa convivência, que antes é uma convivência dificultosa, numa convivência mais harmoniosa. Talvez nós não consigamos, nessa existência, ter o mesmo prazer de convivência com todos os membros da nossa família. Às vezes tem um irmão com o qual a gente se afiniza mais, tem um primo com o qual nós temos facilidade de convivência,
Mas aqueles que nós temos alguma reserva, alguma questão a resolver, nós vamos pelo menos aprender nessa existência e vamos nos esforçar a aprender a respeitar, aprender a aceitar. Porque se nós fizermos um autoexame, nenhum de nós, ou melhor, a grande maioria de nós, com raríssimas exceções, somos seres sempre virtuosos na convivência. Todos nós temos as nossas dificuldades. E se nós temos as nossas dificuldades, por que cobrar que o outro que convive conosco dentro da família não tenha? E como essa convivência é mais constante, mais íntima, nós vamos às vezes, acumulando as dificuldades e chega um determinado momento que a gente fala assim, acabou, eu desisto. Esse daí não tem jeito. E nós, às vezes, até falamos de maneira equivocada. Ah, eu sou espírita, eu sei que o que eu não consegui nessa fica para a próxima. Né? Quem é que já não falou isso alguma vez? E aí vem a grande reflexão. Por que será que nós vamos ter a oportunidade de nos reencontrar na nossa trajetória como espírito imortal? Porque nós não necessariamente vamos renascer com o mesmo grupo na próxima encarnação. Às vezes vai demorar. Às vezes essa pessoa com quem eu tenho dificuldade vai evoluir muito. E até eu encontrar com ela de novo, vou ter que ter gastado muitos créditos espirituais para conseguir me harmonizar. Então, é preferível que nós nos empenhemos, se não vamos conseguir pagar toda a fatura agora, que pelo menos a gente amortize bastante. E o respeito e a aceitação do outro é um bom primeiro passo para a construção do amor e de uma transformação de relacionamentos. O amor, então, ele é essencial para que haja equilíbrio no nosso relacionamento. Não vai ser o objeto da nossa fala de hoje, mas vamos recordar que o Mestre Jesus nos fala que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. E grande parte das nossas dificuldades em amar o próximo se constroem, se constituem, porque nós não sabemos amar a nós mesmos. Nós estamos ainda trilhando um caminho perigoso de acomodação, de preguiça espiritual. Porque quando nós despertarmos de fato para nos amarmos, nós vamos nos esforçar mais para crescer, para evoluir, para deixar para trás alguns atavismos que nós trazemos. E Joana nos fala nesse livro, Garimpo de Amor, que o amor é essencial para um comportamento equilibrado e propiciador do progresso moral, tecnológico, social e espiritual da sociedade. Começando em um indivíduo, termina por envolver todas as criaturas. E é muito interessante no poder de transformação que um indivíduo que ama promove ao seu redor. Quando há o compromisso desse indivíduo em difundir o amor, a sociedade em torno dele, mesmo que seja muito pequena, começa a identificar motivos para se transformar num lugar melhor. Tem um filme muito bonito da década de 80 do século passado, que é A Corrente do Bem. Aqueles filmezinhos bem sessão da tarde, daqueles dias de chuva, de preguiça, que a geração talvez mais jovem não tenha assistido. Mas é um filme muito interessante, porque ele mostra exatamente o poder transformador do bem. Quando uma pessoa se compromete a passar adiante o bem que recebeu. Passar adiante o bom dia, a ação de caridade, o auxílio que recebeu, às vezes financeiro, o amparo na hora de atravessar uma rua, enfim, não importa o tipo de bem que nós podemos fazer, mas quando nós nos comprometermos a fazer o bem, que façamos
de verdade, com a vontade de nos doarmos para aquele que está precisando de nós. A família, ela é uma criação divina e é uma oportunidade superior, como nos diz Joana ainda, do entendimento da verdadeira fraternidade, de onde surgirá o grupo maior, equilibrado e rico de valores que é a sociedade. Então, nesse núcleozinho pequeno, nós vamos aprendendo a conhecer, a exercitar, a trabalhar o amor. E é importante que nós, desde a fase inicial das nossas crianças, nós possamos estimulá-las a demonstrar o amor. A demonstrar o amor com um gesto de carinho, a demonstrar o amor com a gentileza que é praticada dentro do lar, porque às vezes nós temos a preocupação de sermos polidos e gentis quando fora da nossa casa. Mas nós temos que ensinar a nossa criança a ser gentil, a ser polido dentro do lar. Quando nós habituamos a nossa criança a não resolver os conflitos por meio de gritos ou birras. Quando nós ensinamos para a nossa criança que dentro do nosso lar nós cultivamos valores diferentes daqueles que existem lá fora do mundo. Que no nosso lar nós não usamos palavrinhas feias para ninguém. Então, eu não vou permitir que o meu filho, o meu irmão, o meu marido use palavras inadequadas dentro do lar. Isso é amor. Isso é compromisso. Quando eu ensino para minha criança que dentro de casa, mesmo que ele esteja chateado, ele não pode sair quebrando as coisas em casa. Quantas vezes, meus irmãos, nós ouvimos, infelizmente no consultório, os pais entristecidos porque os filhos batem as portas dos quartos, quebram as coisas. Mas muitas vezes eles viram essas explosões de raiva dentro do lar sendo exemplificados pelos mais velhos. Então, o amor, o respeito, a gentileza, a polidez precisam ser ensinadas dentro do lar e desde o começo da vida. Alguns filhos vão absorver essas lições muito rapidamente, outros vão precisar de mais insistência. E ainda haverá aqueles que, apesar de termos feito todo o ensinamento correto na infância, quando chega a adolescência parece que aquele indivíduo se transforma em outro. E, de fato, as tendências reencarnatórias explodem na adolescência. Mas se nós tivermos feito a boa semeadura do amor, aquelas tendências ruins que todos nós trazemos, porque não somos espíritos angelicais, vão encontrar uma certa resistência moral, porque valores novos foram ensinados àqueles irmãos na sua fase infantil. Então, é importante que esses valores da amorosidade sejam cultivados no lar, sejam exemplificados no lar, sejam vivenciados no lar. Que a nossa criança, o nosso adolescente, o nosso adulto possam se comprometer a fazer o bem com o próximo mais próximo, que é aquele que está dentro da sua casa. E às vezes é muito tranquilo fazer uma ajuda para um próximo mais distante nosso, da nossa família espiritual. Por exemplo, vamos ficar com aquele irmão que operou, vou ficar com ele no hospital, não tem problema, faço lá a minha parte, muito bom. Mas quando eu tenho que ajudar uma pessoa enferma em casa, às vezes a tomar um banho, nem sempre eu tenho boa vontade. Por que será? Porque aquela convivência às vezes não é a mais fácil para mim. Mas se eu estou no lar com aquela pessoa, essa é a lição que eu tenho que aprender e exercitar. Porque se não fosse para cuidar daquele familiar, nós não teríamos nascido juntos no mesmo núcleo. Ou não teríamos sido reunidos por uma questão até do casamento.
Porque quando a gente se casa, e é muito comum às vezes as pessoas esquecerem disso, nós não nos casamos só com o nosso cônjuge. Nós casamos com a família dele também. É importante dizermos isso para os nossos filhos, para as nossas filhas, porque a gente casa com a família e com as responsabilidades em relação àquela família que nós temos ali. Então, muitas vezes, nós vamos precisar nos organizar para auxiliar familiares que não são diretos da minha árvore genealógica, mas que são meus familiares unidos pela lei civil, com os quais eu tenho obrigação. É lógico que nem sempre esse exercício é um exercício fácil e tranquilo, mas lembrando, se eu não consigo amar, pelo menos eu tenho que respeitar e aceitar. Colocando sim limites quando se faz necessário. Alguns de vocês conheciam o meu pai, que desencarnou há 4 anos. Na nossa casa, desde a nossa infância, nós aprendemos que não poderia, em situação alguma, ser usado nenhum tipo de palavrão. E morávamos numa casa no Rio de Janeiro, que por uma questão de construção, bem peculiar na época, a vizinha tinha uma janelona que dava bem dentro do nosso quintal. E o vizinho, a vizinha era uma pessoa primorosa, mas o marido dela de vez em quando se excedia. E teve uma fase que nós estávamos aprendendo a falar o vocabulário farto. Meu pai nos surpreendeu repetindo algumas palavras inadequadas. E aí ele foi para minha mãe e falou assim: como assim? Eu não falo isso, você não fala? Aí minha mãe, meio constrangida, mas o vizinho fala. O vizinho fala. E aí meu pai, com todo o jeitinho que lhe era muito peculiar, ele chamou o vizinho para conversar, né? E o vizinho, no primeiro momento, ficou meio surpreso. Mas como assim eu não posso falar o que eu quiser dentro da minha casa? Ele dentro da sua, sim, mas quando reverbera para mim, está prejudicando as minhas crianças. Será que pelo menos dá para fechar a janela nessa hora? Hã? Coincidências ou não, o vizinho parou de xingar naquele cômodo. E nós aprendemos que não podíamos repetir tudo que ouvíamos. Porque não adiantava só conversar com o vizinho, tinha que conversar com as filhas também. E é isso. Família é esse exercício. E a nossa família, estando harmonizada, muitas vezes nós ajudamos que a outra também existisse. E essa conversa do meu pai só pôde existir com o vizinho porque eles eram muito amigos. Já tinham trocado muitos favores de lado a lado. E havia uma relação ali de confiança. Nós não vamos mudar o outro, mas às vezes nós precisamos colocar alguns limites. E na nossa casa, determinados comportamentos não são adequados, não são aceitáveis. Isso também é um exercício de amor. Uma família precisa do nosso investimento. Se a nossa família fosse uma conta de investimentos, como é que ela andaria? Andaria no vermelho? No azul? É uma conta promissora ou é uma conta devedora? Nós precisamos depositar mais nesse instituto familiar e fazer disso um exercício nosso diário. Orar em família, diariamente, cultivar bons hábitos diariamente, orar pedindo ajuda para poder auxiliar a sua família da melhor maneira possível. Eu falei ainda há pouco de um filme mais antigo, A Corrente do Bem. Tem um filme muito interessante que está passando no streaming, não me lembro qual, chamado Quarto de Guerra. Se alguém aqui não já assistiu, vai talvez concordar conosco. É um filme que mostra como a fé e a oração podem
transformar uma família. É o depoimento de uma mulher que salvou a sua família fazendo um cantinho para oração, ao qual ela se dedicava todos os dias. E nós, meus irmãos, às vezes precisamos nos reunir mais em família para orar. É muito comum estarmos passando por problemas e acharmos que só as ações habituais precisam ser mantidas. Mas vamos imaginar que às vezes a nossa família está adoecida, como nós muitas vezes ficamos. Temos uma forte gripe, uma pneumonia. Se nós temos uma pneumonia, o que nós fazemos? Para nós que passamos dos 60, vamos preocupadamente para o médico, porque pneumonia é algo muito grave na terceira idade. Né? E quanto mais os anos vão passando, mais grave é. E vamos para o médico, recebemos a receita para tomar um antibiótico, para tomar mais líquido, para usar mais vitamina C, para repousar. Não vê aquela prescrição linda? A nossa rotina muda? Muda. Porque eu estou adoecida, eu preciso ficar bom. Às vezes as nossas circunstâncias dentro da família também passam por umas pneumonias espirituais. Muito entre aspas, tá, gente? Eu passo por crises. E aí, só evangelho no lar uma vez por semana não adianta. Só ler uma página de harmonização por dia não é suficiente. Eu estou precisando de um uso intensificado de evangelho. E por que não fazermos isso? É investimento na nossa família. É cuidar da nossa família. É levar para dentro de casa o que há de melhor. Mas às vezes essa família, além do evangelho, da evangelização, do passe, da frequência à casa espírita e de tudo mais, ela precisa de uma ajuda externa. E eu preciso procurar, porque todos os esforços devem ser mobilizados para que a minha família vire um empreendimento saudável, um empreendimento para o qual ela foi criada. E Deus não reuniu numa mesma família espíritos para que eles se odiassem, para que eles se maltratassem, para que eles se desconsiderassem. Não foi para isso que Deus nos reuniu. Não foi para esse propósito que nós buscamos a ajuda dos mentores espirituais para voltar nessa existência. Na obra Missionários da Luz, temos uma das histórias muito interessantes do espírito de Anacleta, que passou 30 anos no mundo espiritual trabalhando para poder ganhar a oportunidade de uma nova encarnação. 30 anos. Para muitos que estão aqui, nem a cidade tem 30 anos, parece muita coisa. Quando a gente já está com 60, a gente fala assim, não é tanto assim. Mas 30 anos é trabalho. Dá quase uma aposentadoria, né, Jane? 30 anos trabalhando. Para voltar à Terra e reparar no núcleo familiar dela os equívocos que ela cometera. Porque essa nossa irmã recebeu 4 filhos. E ela dizia amá-los demais. E impediu que esses filhos fossem apresentados ao trabalho útil, à boa moral e os bons costumes, a disciplina dada pela escola e pelo pai no ambiente doméstico. Ela não permitia que ninguém tocasse nos seus filhos. E esses filhos foram criados de tal maneira que acabaram se acomodando e se desvirtuando para o caminho do mal. Como o pai das crianças era alguém com bastante recursos financeiros, eles não tiveram dificuldades financeiras, mas gastaram o patrimônio da família com vários atos reprocháveis. Desencarnaram e foram, obviamente, para redutos espirituais de muito desequilíbrio.
Anacleta, depois, no final da vida, reconhece o que aconteceu e desencarna arrependida. Mas ela precisava se preparar, se fortalecer, ganhar créditos, porque quando a gente lê a obra de André Luiz, a gente fala assim, estranho, bônus hora, para que isso? É um jeito que espíritos ainda muito materializados entendem para poder ter amor ao trabalho, ao estudo, à disciplina, à aplicação. Provavelmente, nas instâncias superiores, não há necessidade disso. Todo mundo já ganhou amor ao trabalho, mas lá no nosso lar ainda precisa. E ela ganhou os créditos para pedir a nova encarnação. E nessa nova encarnação ela recebe todos aqueles filhos, mas todos eles com dificuldades. Dificuldades que foram plasmadas por eles mesmos nos comportamentos irresponsáveis na última encarnação. Então, alguns deles teriam deficiência física, deficiência mental, todos eles tinham um comprometimento. E a filha também tinha uma certa dificuldade orgânica, mas ia ser a que teria melhor condição para apoiar a mãe, que ficaria viúva muito cedo e teria muitas dificuldades financeiras. Por que a Anacleta precisou passar por essa história? Porque na existência anterior, onde ela precisava ter investido na educação moral e no amor que disciplina, que leva ao caminho do bem os filhos, ela quis lhes dar apenas facilidades. E volto aqui à ideia inicial da pedra preciosa. Dificilmente uma pedra bruta vai ter toda a beleza em comparação à de uma pedra bem lapidada. Qual a diferença de uma e de outra? O trabalho duro que foi feito sobre aquela pedra. E, meus irmãos, nós estamos encarnados na Terra para fazermos esse trabalho duro. Não apenas em nós, mas auxiliarmos também no trabalho duro a ser feito junto aos nossos familiares. Por isso, por amar os nossos filhos, e falo de filhos porque são aqueles com os quais nós temos uma responsabilidade direta de conduzir ao caminho do bem, por isso, com os nossos filhos, nós não podemos poupar esforços para desenvolver neles as boas virtudes que a doutrina espírita nos apresenta. A doutrina espírita nos fala da evolução, que é sinônimo de trabalho árduo no bem, de persistência no caminho correto, de domar as nossas más inclinações. E como é difícil fazer isso? Se nós sabemos que o nosso compromisso evolutivo exige esforço, nós temos que ensinar isso dentro do nosso lar, com muito amor, mas com muita convicção. Os nossos pais, e aqui falo dos meus pais e dos pais do Marco, graças a Deus nos deram o maior patrimônio que eles podiam nos oferecer: a educação e a fé. Foram os dois tesouros que eles nos apresentaram desde cedo. Meu pai sempre falava que ele não ia poder deixar dinheiro para a gente, mas ele queria deixar cada um com um diploma, porque assim a gente constituiria a nossa jornada de independência. Ele, na sua simplicidade, na sua persistência, fez esse trabalho de maneira primorosa. Ele e minha mãe nos entregaram o testemunho da fé e do trabalho na Casa Espírita. Trabalho esse que minha mãe faz até hoje. E como é bom ver isso.
Não tem como ser acomodada sendo filho da Dona Teresa e do seu Jaime. Não tem. Dá até vergonha. Por quê? Eles exemplificaram isso. Eles forjaram isso no nosso caráter. E todos os filhos, graças a Deus, trabalham. Todos os filhos continuam a sua labuta para construir a sua própria evolução. Os pais do meu marido, da mesma maneira. Alguns de vocês conheceram a minha sogra. Minha sogra desencarnou aos 80 e poucos anos, tendo construído um trabalho de exemplificação na obra de caridade inigualável. E a gente tem a responsabilidade de tentar fazer um pouquinho. Ela fez muito, mas de fazer um pouquinho. E estão lá os filhos tentando fazer esse pouquinho. E não foram palavras, foram testemunhos vivos. O amor nos inunda quando ele nos educa através do bom exemplo. O amor cria em nós os alicerces. E nós estamos aqui nessa casa, que é mais do que nunca um testemunho de amor, que continua em movimento, de uma família que recebeu um legado e que está levando adiante o legado. Não é um testemunho de amor? Fica difícil não fazer o trabalho tendo tido tão bons exemplos. Enfim, vamos hoje para nossa casa com duas perguntas. Que tipo de preciosidades eu tenho no meu lar? Listar cada um da minha família com as suas preciosidades. Porque mesmo que não sejam tão dilatadas, elas existem. Lembrando, filho pode ser meio preguiçoso, mas é amoroso. O filho pode ser menos inteligente, mas é trabalhador. Por que a gente olha mais o defeito e não a virtude? Nós temos que olhar o defeito também, mas temos que valorizar a virtude, porque é pela virtude que ele vai trilhar para o caminho do bem. Essa é a primeira pergunta. Que tipo de preciosidade eu trago dentro de mim e o que eu tenho que desenvolver? Mas como anda o investimento que eu tenho feito na minha família? Como eu estou trabalhando dentro do meu lar as lições do Evangelho? E vou fechar aqui com uma frase de Kardec sobre os conflitos na família. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são frequentemente espíritos simpáticos. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem por seu antagonismo na Terra a fim de lhes servir de prova. Sejam aqueles espíritos que já temos com facilidade o aconchego ao nosso coração, sejam aqueles espíritos que nós temos que conviver para evoluirmos, porque prova é isso, é evolução. Nós também somos, na vida de muitos, bênçãos, mas também somos provas. O nosso objetivo, considerando que estamos aqui para evoluir, é que cada vez nós vejamos os próximos da nossa família como bênçãos e menos como provas. E isso só vai ser possível se nós fizermos com toda dedicação o bom garimpo do amor, abraçado pela fé em Deus, pela oração e pelo trabalho na seara do bem. Assim, vamos dar conta do nosso mandato junto à nossa família. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos guarde e proteja hoje e sempre.